Correto entendimento do verbo haver é fundamental para um bom desempenho no concurso público na parte de português. A regra principal com relação ao verbo haver que traz mais dúvidas é quando ele é impessoal. Porque a regra número 1 nos diz que o verbo haver impessoal é sempre usado na terceira pessoa do singular. Ele é impessoal quando ele tem o sentido de existir, acontecer, suceder, realizar-se. Por exemplo, há crianças na sala, existem crianças na sala. Houve festas e jogos aconteceram. Havia muitos acidentes, sucederam-se muitos acidentes. E realizar-se, né? Haverá muitos jogos no campeonato, significando que realizar-se-ão muitos jogos no campeonato. Só que se nós usarmos esses verbos mesmos, ao invés de usar o verbo haver, eles se tornam pessoais, portanto eles têm sujeito, e o verbo deve concordar com o sujeito. Por exemplo, existir, existem crianças na sala, não pode ser existe, tem que ser existem. Acontecer, aconteceram festas e jogos, não pode ser aconteceu festas e jogos, como muitas pessoas falam coloquialmente. Sucederam muitos acidentes, realizar-se-ão muitos jogos no campeonato. Nesse sentido, o verbo segue a sua conjugação normal e concordância normal. Quando nós temos uma locução verbal onde o verbo haver é o principal, o verbo auxiliar permanece na terceira pessoa do singular, porque o verbo principal ele puxa o verbo auxiliar para a terceira pessoa do singular, por ser um verbo impessoal. Então o verbo haver impessoal ele puxa o verbo auxiliar também para a terceira pessoa do singular. Os casos mais comuns são deve haver, pode haver e há de haver. Deve haver muitas alegrias, pode haver muitos acontecimentos e há de haver políticos honestos em algum lugar. Portanto, devemos ter muito cuidado com várias expressões que são utilizadas de maneira errada. Por exemplo, as locuções devem haver muitos remédios, podem haver várias consequências, hão de haver legisladores sensatos, porque estão erradas, né? Estão incorretas. Só que existem alguns momentos em que o verbo haver é pessoal. Ele não é o verbo principal, quando ele funciona, por exemplo, como auxiliar, e quando ele tem outros sentidos além daqueles que nós mostramos na regra 1. Por exemplo, quando ele é um verbo auxiliar, e ele tem outros sentidos como pensar, julgar, entender, considerar e outros verbos, ele flexiona-se normalmente. Então ele vai ter passado, futuro, plural, singular. Por exemplo, alguns exemplos de verbo auxiliar. Os bandidos haviam encontrado dinheiro, no sentido de ter, né? Tinham encontrado. Haveremos de encontrar uma solução, encontraremos uma solução. Muitos haverão de achar uma saída. Hei de trabalhar muito amanhã, trabalharei muito amanhã. Então ele segue o verbo principal, que é trabalhar aqui, e ele fica com sua conjugação e flexão normal. Quando ele tem outros sentidos, além daqueles mostrados na regra 1, ele também se flexiona. Por exemplo, pensar e julgar. Eles me haviam por desaparecido. Eles pensaram ou julgaram que eu tinha desaparecido. Não houveram por verdadeiro o que ele contou. Eles não entenderam que aquilo que ele tinha contado era verdadeiro. Haviam-no como o melhor da turma, né? Julgavam ou consideravam que ele era o melhor da turma. O guerreiro ouve-se bravamente. Ele se portou durante a guerra bravamente. Vocês se haverão comigo, havemos muitas propriedades, né? Possuímos ou temos muitas propriedades. E algumas locuções do tipo, bem-haja meus amigos, mal-hajam os vícios. Nesses casos temos que tomar cuidado para não confundir com o uso do verbo impessoal. Então não é sempre que o verbo haver será apenas na terceira pessoa do singular. E por fim, uma questão de concurso, que é o que realmente todos querem fazer, né? Entender e resolver as questões de concurso sem ficar com dúvidas. Por exemplo, existem duas frases nesta questão. Na primeira frase, há amigos de infância de quem nunca nos esquecemos. E 2, deviam existir muitos funcionários despreparados, por isso talvez existissem discordâncias entre os elementos do grupo. As duas frases estão corretas, né? Não existe erro
gramatical nelas, e eles pedem para fazer a substituição. Na primeira, onde tem haver, vai substituir por existir, e na segunda, onde tem existir, vai substituir por haver. E eles pedem para fazermos isso. Vamos pensar na primeira. Amigos de infância de quem nunca nos esquecemos. Então vamos substituir o a por existir. Como o verbo existir é pessoal, então ele vai sair dessa pessoa, do terceira pessoa do singular, e vai seguir o sujeito, né? Sujeito aqui que é amigos de infância, realmente, né? Quem existe, se a gente colocar o verbo existir, quem existe? São os amigos de infância de quem nunca nos esquecemos. Então, o correto seria existem amigos de infância de quem nunca nos esquecemos. Na segunda frase acontece exatamente o contrário, né? Deviam existir muitos funcionários despreparados, então a gente vai transformar o existir em haver. Então, se o existir vira haver, o deviam haver, ele passa a ficar incorreto. O correto passa a ser devia haver muitos funcionários despreparados. Por isso, talvez, aí vem aqui, né? Existissem discordâncias. Não podemos transformar o existissem discordâncias por houvessem discordâncias, porque ficaria errado conforme a regra número 1. Então, talvez houvesse discordâncias entre os elementos do grupo. Então, a resposta correta seria: existem amigos de infância de quem nunca nos esquecemos, devia haver muitos funcionários despreparados, por isso talvez houvesse discordância entre os elementos do grupo. Portanto, a única letra que preenche corretamente é a letra A.